assim tão simples, tão luminosa, como mulher em dia doce, como rosa. Pedro Barroso está de regresso aos palcos franceses. No dia 2 de outubro, não perca o concerto no espaço Paul Valéry, em Plessis-Trévise. Para reservar o seu lugar, ligue para o número 06 43 45 3450. Pedro Barroso vem pela terceira vez a Paris. Para ouvir êxitos como O Trovador ou a Nova Canção de Lisboa, ligue para o 06 43 45 3450 e seja o primeiro da fila. Música apaixonada, só não te ama quem não sabe acontecer. Em Bruxelas, a coligação Portugal à Frente esteve reunida na sede do Partido Popular Europeu para apresentar os candidatos pelo Círculo Eleitoral da Europa. Durante a tarde, o deputado Carlos Gonçalves esteve com o embaixador de Portugal no Reino da Bélgica e reuniu-se com o conselheiro das comunidades portuguesas reeleito, Pedro Rupio. Terminou o dia acompanhado pelo companheiro da lista da coligação, Isaías Afonso. Perante uma sala cheia, os dois candidatos discursaram sobre o trabalho desenvolvido durante os últimos 4 anos, destacando as permanências consulares. Eu terminei aqui na sede do Partido Popular Europeu, numa apresentação da candidatura, em que tive a honra de ter a presidir a cerimónia da apresentação, Dr. Fernando de Ruas, eurodeputado, antigo presidente da Câmara de Viseu e alguém que foi presidente da Associação Nacional de Municípios e que, como autarca, eu conheci com um trabalho notável junto das comunidades portuguesas. Foi também um momento em que tive aqui antigos colegas meus parlamentares e que me acompanharam e que me ajudaram em algumas lutas no Parlamento Português em favor das comunidades portuguesas, muito particularmente o ex-deputado Mendes Bota e o ex-deputado Jorge Tadeu Morgado, e também com militantes nossos, com militantes do CDS-PP e com pessoas da comunidade que vieram aqui ouvir aquilo que nós temos a apresentar às comunidades, mas muito particularmente a ideia que temos para o país e quando temos uma ideia para o país, num país que conta também com os portugueses que residem no estrangeiro. Nós avançámos com um projeto de permanências consulares que foi um sucesso extraordinário, independentemente de termos tido os partidos da oposição, muito particularmente o Partido Socialista, contra, e tenho algum receio que o Partido Socialista, creio que não vai acontecer, mas se ganhar as eleições possa haver um recuo claro nestas medidas, mas dizer que foi uma tentativa de aproximar os serviços administrativos dos cidadãos. Só que teve muito sucesso e nós temos de ter capacidade para alargar ainda a resposta e porque a oferta, e a resposta também, porque temos comunidades espalhadas pelo mundo e muitas vezes em sítios complicados para as pessoas acederem ao consulado. A nossa lista é composta por imigrantes, mas não pode ser uma vantagem, é absolutamente normal. Eu também acho que em Castelo Branco, é o meu distrito de naturalidade, os deputados devem ser de Castelo Branco ou do distrito de Castelo Branco. E muito particularmente lamento imenso que haja outros partidos que nos lugares de destaque das suas listas nunca tenham pessoas da imigração. Mas isso não é tanto uma vantagem para nós, eu penso que é uma forma de estar na política que nos diferencia. Nós acreditamos nas comunidades, nós envolvemos os imigrantes na vida política dos nossos partidos, porque nós acreditamos que Portugal é um país partido pelo mundo e acreditamos no contributo destas pessoas. Era o que faltava, é que viessem agora pessoas de Lisboa a dar-nos lições o que é a vida das comunidades portuguesas e o que é claramente as políticas que estas pessoas necessitam. No passado dia 15 de setembro, Carlos Gonçalves participou num debate com os candidatos às eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral da Europa. Durante o evento, os partidos voltaram a discutir a alteração da lei eleitoral para os imigrantes, mas as opiniões foram divergentes. Nós não partilhamos a mesma opinião. Muito particularmente o Partido Socialista não tem opinião. Eu entrei no Parlamento em 2002, nós temos procurado todos estes anos alterar a legislação eleitoral e até do recenseamento eleitoral, no sentido que o maior número possa participar. Eu, quando fui Secretário de Estado, até fiz um teste de voto eletrónico, fui criticado por tudo e por todos, e agora, aparentemente, até as questões financeiras, segundo o Partido Socialista e segundo o meu adversário político neste círculo eleitoral, podem ser um empecilho à participação dos portugueses no estrangeiro. E, portanto, eu lamento imenso estar numa campanha eleitoral para as eleições legislativas num país que em 1974 fez uma revolução para devolver a democracia aos portugueses e estarmos ainda no meu círculo eleitoral a ter partidos políticos, ainda por cima alguns, por vezes são governo, que têm receio do voto dos imigrantes.
Depois de um ano marcado pela introdução de uma propina no ensino da língua portuguesa no estrangeiro, o PSD mostrou-se comprometido em rever a educação na diáspora. Isaías Afonso é professor e encara esse ponto como um dos seus principais objetivos. Estamos em vias de mais sucessos ainda no futuro e é este futuro que nós contamos. E a educação é primordial na vida de um povo. E, portanto, esta situação da educação nós vamos bater-nos para que as comunidades sintam o benefício do sucesso económico que possa existir em Portugal. Porque as comunidades não estão separadas, digamos assim, dos sucessos ou até das questões mais gravosas de Portugal. Mas nós contamos a situação de continuidade, apesar da austeridade, mas uma solução de continuidade com os sucessos que temos já tido, naturalmente que a educação faz parte das nossas preocupações em relação ao futuro. No final do encontro, os participantes puderam ouvir ainda o debate radiofónico entre António Costa e Pedro Passos Coelho. Para os sociais-democratas, o primeiro-ministro foi mais incisivo esta semana e desmarcou-se de Costa no último encontro. A partir do momento em que o Dr. Passos Coelho ganha este debate, o que foi reconhecido pela maior parte ou quase totalidade dos comentadores que eu tive a oportunidade de ouvir hoje, quebra-se o elan do último debate, em que os socialistas estavam neste momento a ganhar imenso peso, imensa velocidade, e agora de repente vão voltar a ficar um bocado mais nervosos, vão começar a fazer alguns erros. E eu costumo dizer que praticamente a campanha eleitoral não é preciso fazer muito, a obra está feita. O país estava numa situação tão difícil que tinha que se estancar a ferida aberta. Essa hemorragia foi estancada e agora está-se lentamente a endireitar. E não se consegue endireitar as coisas em 2 semanas. Não é o Dr. António Costa que vai chegar e vai dizer que de repente repõe tudo e está tudo a funcionar bem. Portanto, é uma má política e as pessoas, se compreenderem um bocadinho como é que funciona a economia familiar e a transpuserem para um partido político e para a vida de um país, percebe-se que se nós começamos a acumular dívidas, não há maneira de nos endireitarmos. Portanto, é da mesma maneira que se trata, no fundo, a economia de um Estado. Nuno Melo não pôde estar presente, mas o eurodeputado Fernando Ruas foi até à sede do Partido Popular Europeu manifestar o seu apoio. A apresentação da coligação Portugal à Frente na cidade foi organizada pelo PSD Bruxelas e contou com a presença de mais de 30 pessoas.